Normalmente são testemunhos. Alguns aqui me conhecem de vista, outros me conhecem de nome, mas quem realmente me conhece é Jesus. Ele realmente me conhece. E ele me conheceu quando eu tinha 20 anos. Foi quando ele se apresentou para mim. Eu vim para a Suíça a primeira vez com 13 anos na casa da minha tia, Cisélia. Conhecemos a Suíça, eu e a Karina. Eu tinha 13, ela tinha 12. Depois eu vim mais uma vez, quando eu tinha 19. Fiquei um ano aqui. Foi quando eu conheci meu marido. Um ano que só Deus. E assim que eu voltei do Brasil, Jesus me pegou. Eu tinha 20 anos. E desde os meus 20 anos, eu vou fazer 50 anos em janeiro, eu venho andando nessa caminhada com o Senhor. Fazem 30 anos que Ele está do meu lado. Que Ele é o meu melhor amigo. Glória a Deus. Que Ele é aquele que me conhece mesmo, no mais íntimo, no profundo. É aquele que me estende a mão toda vez que eu peço, Senhor, socorro, o que eu vou fazer agora? É Ele, e eu posso dizer a vocês, vale a pena andar com Ele. Vale a pena. Não importa o que a gente está vendo aqui, não importa as circunstâncias, não importa o que a gente passa. Porque vale a pena a caminhada com o Senhor. Essa é a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Vale a pena, vale a pena. Ele é maior do que qualquer circunstância, Ele é maior do que situação, porque a palavra de Deus diz, todas as coisas estão subjugadas a mudanças, tudo pode mudar. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá. Mas a única coisa que não muda é isso aqui. Opa lá. É isso aqui, ó. É a palavra, é Ele. Ele é imutável, a palavra de Deus diz, Ele não muda. Por isso vocês podem colocar sua confiança nele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa rocha. Vocês sabem o que é uma rocha? Rocha firme, você pode colocar os seus pés na rocha, o vento pode bater, as ondas podem vir, mas a gente fica ali, ó, firme. Se a nossa confiança, se o nosso coração está nele. E isso é uma verdade. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. Todos os dias. Quando nós nos casamos, eu e meu marido, eu e o Jürgen, vocês conhecem o Jürgen aqui, praticamente todo mundo conhece ele. E no ano, nós casamos em 97. Eu conheci em 95, nós casamos em 97. E quando foi em 97, nós viemos para cá, para a Suíça, e decidimos, vamos ficar aqui 7 anos, depois a gente vai embora para o Brasil, mas o Senhor nunca permitiu. A gente está esse tempo inteiro aqui. Amém. No ano de 2001, eu lembro, eu estava numa congregação em Zurique, chama Burek, foi onde o Senhor fez eu crescer, me alimentar, fazer parte disso aqui, como num grupo. E eu lembro que esse ano, toda vez que eu ia orar para oração, aqui todo mundo sabe, né? A gente vai diante de Deus, a gente ora. Eu sentia muita dor nessa parte aqui. Perguntei para os meus pastores, perguntei para os meus líderes e ninguém conseguia explicar o que acontecia. E eram dores muito fortes. Eu sentia dores de como se eu nunca tinha tido filho. Eu estava com 26 anos, 25 anos. Mas eu sentia como se fosse dores de parto. E eu perguntava para as pessoas e ninguém conseguia me explicar o porquê. Mas ok, entregava nas mãos do Senhor. Mas uma dor muito forte aqui nessa parte da área pélvica. No dia 1º de dezembro de 2002, eu lembro que nós fomos visitar uma amiga do meu pai, que por sinal estava morando em Zurique, e nós fomos visitar essa amiga do meu pai. E a minha missão era, eu quero trazer ela para Jesus, porque essa é a minha missão de vida. Contar do amor de Jesus para as pessoas. Aqueles que Ele me permite contar, né? Porque a gente tem que saber também, tem que ter essa medida de saber qual é a hora de cada pessoa. E eu tinha certeza que eu ia encontrar, o nome dela é Sandra, eu ia encontrar a Sandra para trazer a Sandra para Jesus. Vamos, Jürgen, vamos. E nessa época, meu marido não era cristão. Ele era, não que ele não era cristão, ele era católico, mas ele
não frequentava grupos, nem igrejas, nem nada. Só que ele era aberto para tudo, na verdade. Ok, fomos visitar Sandra. Quando estávamos na Autobahn, eu morava nessa época em Thalwil, em Zurique, perto, na frente do lago de Zurique. Quando nós estamos voltando, eu não estava em oração, as dores intensificaram aqui na pélvica, nessa área. E aí eu comecei a interceder, porque nessa época meu pai vivia na Umbanda. Meu pai foi 12 anos umbandista. Então eu sempre ficava em alerta, né? Porque eu sei que existe sempre uma guerra no mundo espiritual, do reino das trevas com o reino das luzes. Só que a gente sabe que o Senhor, Ele é maior do que tudo. E aí eu comecei a interceder por todo mundo que eu conhecia. E eu intercedia por meus pais, por meus irmãos, por todo mundo. E no final eu só falei assim, Senhor, se for alguma coisa comigo, tem misericórdia de mim. Só isso. E estacionamos o carro no prédio. Vou mostrar assim para vocês. Aqui é a rua era uma descida. O prédio estava aqui, assim. E eu estacionei, o meu marido estacionou o carro assim. E era uma descidinha. E geralmente, sabe esses portões de madeira, assim, grande, que você só faz, você desce, você abre o portão, você faz assim, o portão sobe? Era esse portão, muito fácil de abrir. Quando nós paramos, eu lembro que era 2 horas da manhã. Luciana, por que você sabe todos esses detalhes? Porque ele falou pra mim, e eu vim. Então, dia 1º de dezembro de 2001, dia 2 de dezembro de 2001, às 2 horas da manhã, foi a hora que nós chegamos em casa. Ele falou, Luciana, vai abrir o portão? Eu falei, não. Luciana? Que isso? Eu tô dirigindo aqui, vai abrir o portão pra mim? Eu saí com a maior má vontade do mundo para abrir esse portão. Mas eu saí. Nós tínhamos um Passat limousine, motor na frente. O carro é mais ou menos um peso, assim, 1 tonelada mais ou menos, né? O carro tem um peso. Por aí, 1,5 toneladas aí, melhor. E a pessoa era mais magra do que eu tô agora. Eu tinha 40 quilos na época, mas eu sempre fui magrinha, ok? Desci, então o carro tá parado aqui tá o portão, e era uma descidinha, não era muito grande não, eu desci e acoquei assim, fiquei de costas, tentei abrir, o portão não abriu. Eu virei para trás e falei assim, Jürgen, não abriu. Nisso, eu escutei só a porta batendo, ele desceu porque ele ia abrir o carro. Antes dele chegar, eu senti 2 mãos me pegando por aqui, e eu lembro que a minha Yaya, a minha avó, que era uma mulher de oração, ela falava, os anjos do Senhor estão ao nosso derredor. Minha avó era analfabeta, mas ela conhecia um pouquinho do mundo espiritual, porque o Senhor dava experiências para ela. E ela falava, os anjos do Senhor estão aqui sempre ao nosso redor, nos ajudando. E na Bíblia está escrito que o Senhor envia os seus anjos, para que não tropeçamos com nossos pés em pedra. E eu senti essas 2 mãos me pegando por aqui e me levantando. Eu não olhei para trás, só que isso tudo foi muito rápido. Eu estou contando bem devagarinho, mas isso tudo foi um piscar de olhos. Me levantou e eu fiquei de pé. Eu não olhei para trás, nada. E assim que eu levantei, eu senti um impacto. O carro desceu. Eu não vi absolutamente nada, porque eu estava de costas, mas o Jürgen viu tudo, porque ele tinha saído do carro, ele viu o carro descendo. Na hora que o carro desceu, eu só senti um impacto, eu não conseguia mais respirar, eu não conseguia falar, minhas pernas começaram a entortar e eu pensei, se esse Jesus que eu aceitei eu aceitei Jesus com 20 anos, eu estava com 25. Esse Jesus que eu conhecia há 5 anos atrás, se ele não me salvar, eu pensei, eu vou embora. Eu sabia, eu tinha consciência disso. E o carro começou a me espremer. Nisso o Jürgen correu, desceu, pôs marcha ré no carro, voltou. Na hora que ele voltou com o carro, eu caí no chão e ele gritava para mim, porque ele entrou em pânico. Ele viu. Luciana, levanta, levanta, levanta. Eu tentei, eu falei assim, eu não consigo. Ele veio, ele me pegou no colo. Na hora que ele me pegou no colo, fez assim dentro de mim, eu escutei. Começou a estralar tudo. E que área que me pegou? A área que eu estava com tanta dor, fazia tanto tempo que eu ia para oração. Eu falei, me solta. Na hora que ele me botou no chão, não me perguntem como. Eu fui pro joelho. Não me perguntem como, porque vocês vão saber depois do diagnóstico. Eu fui pro joelho. E eu só falei assim, Pai, em nome de Jesus, não me deixa ficar paralítica, Senhor. E eu caí no chão. Na hora que eu caí no chão, eu fiz assim com o meu dedão, eu falei, ok, ainda tem conexão. Mas aí eu desmaiei. A dor foi tão
intensa que desmaiei. E graças a Deus o Jürgen gritava comigo, porque ele gritou, os vizinhos chamaram a polícia, porque viram um carro quebrado, a mulher no chão, estatalada. Eu só sei, eu acordei, na hora que eu acordei, como nesses filmes, os paramédicos estavam rasgando a minha roupa para poder colocar morfina, né? Morfina, que a gente fala em português. E eu lembro do Jürgen só com a mão assim na cabeça. E eu falei assim, porque temos uma enfermeira aqui que pode constatar se o que eu estou falando é verdade ou não. Quando a gente tem uma dor tão extrema, o cérebro começa a despirocar, né? E eu falava assim, Jürgen, fala para não rasgar minha roupa não, que o casaco foi muito caro. Mas mentira, foi nada. Mas é porque o cérebro estava tentando achar um way of escape, que a gente fala, né? Um lugar de escape. Nisso, eu desmaiei novamente, eu só me lembro de eu estar dentro da ambulância. E eles falaram pro meu marido, começaram a dar morfina para ele também. E falaram, a gente vai ter que ir de Thalwil para Horgen, era a próxima cidade, porque lá tem um hospital. Eu acordei em cima da mesa, eles trazendo aquela máquina gigantesca de X-ray, como a gente fala, raio-x, isso. E eu escutei eles falando, ela está com 3 quebras na pélvica. Esse osso que abre, na hora que a gente tem um bebezinho, o meu entrou um dentro do outro. Aqui é a bacia, tá? Faz de conta que isso aqui é a bacia. Essa parte daqui de trás quebrou e aqui também. Com uma quebra de bacia, a gente deita no hospital 8 semanas. Eu tinha 3 vezes essas quebras, né? E uma coisa dentro da outra. Foi aquele inverno, um dos invernos mais pesados que a Suíça teve, que até as calçadas congelaram. 2001, foi aquele inverno terrível. Falaram, Luciana, vamos ter que levar de helicóptero para o Unispital, o hospital de Zurique. Isso eu não sei mais, isso foi o que me disseram, porque eu já tinha saído de órbita. Só que eu não pude voar, porque o inverno estava tão rigoroso que era capaz de congelar as propelas do helicóptero. Me botaram de novo na ambulância. De Horgen, eu fui para Zurique de ambulância. Não sei como a gente chegou lá, porque eu não vi mais. Eu só acordei 3 dias depois disso aqui. Chegou em Zurique para entrar no hospital. Não tem lugar. Não tinha lugar para mim. Vocês acham ou não que tinha um plano para me matar nesse dia? Tinha. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. De Zurique, eles tiveram que me levar para Winterthur. Olha a rota que eu fiz. Quase que eu visitei o estado de Zurique todo. Em Winterthur estão os melhores médicos do que? De ossos. Eu sabia? Eu tinha controle de alguma situação? Nada. Eu podia orar? Nada. E eu lembro que antes de eu desmaiar totalmente, eu falei pro Jürgen ainda no chão, eu falei para ele, liga pro pessoal da igreja e avisa o que aconteceu, para eles intercederem, porque eu sabia que o caso era muito grave. Chegamos em Winterthur, depois eu fiquei sabendo, as enfermeiras que cuidaram de mim durante o dia eram enfermeiras que faziam parte de uma igreja chamada a Arca, em Winterthur. E estavam orando por sinais, milagres e maravilhas. O Senhor foi me levar no lugar certo ou não? Ele me levou para o lugar certo. Eu não precisei fazer nada. Eu estava ali, com 3 quebras na bacia. Ok, chegamos lá, o médico falou para o meu marido, não tem esperança de absolutamente nada, é muito sério o caso dela. Ela está com sangramentos internos, vários órgãos foram afetados, 3 quebras de bacia. Nós vamos colocar uma placa de metal na frente, com 4 parafusos, para estabilizar a bacia dela. Aqui, para vocês verem que está meu nome, o lugar direitinho. Eu tenho que guardar. Assim como Jesus teve os pregos dele na cruz, eu tive os meus parafusos dentro de mim. Mas isso aqui é para honra e glória de Jesus. Então ele abriu, ele colocou essa placa com esses parafusos dentro. E ele falou, atrás a gente não vai mexer, porque as situações mais sérias de operação é atrás. Por isso a gente estava orando para você não precisar operar, em nome de Jesus. Porque aqui é a coluna, aqui são os nervos, aqui é muita coisa. Então ele falou, atrás a gente não mexe, a gente só vai mexer se o osso crescer
torto. E a possibilidade disso crescer é verídica. Então a gente vai fazer passo a passo, a gente não vai dar esperança de nada, a gente vai fazendo passo a passo. Ok, me operaram e eu digo a vocês, eu fiquei na UTI, eu não conseguia falar de tanta dor, eu tinha medicamentos assim de mórfio, mais um monte de coisa, era tubo por todo lugar, eu só não tinha tubo na orelha, de resto, vocês imaginam que todos os orifícios eu tinha tubo. A barriga desse tamanho inchada, cheia de sangue, uma catástrofe. E o Jürgen ia todos os dias me visitar, de manhã e à noite. E eu tinha muitas dores, então eu não conseguia falar, não conseguia pensar, não conseguia orar nada, mas a igreja estava intercedendo. Tinha uma igreja atrás de mim intercedendo pela minha vida. O que aconteceu? Com 7 dias que eu estava na UTI, ninguém podia me visitar. Só o Jürgen podia entrar, ou parentes muito próximos, seria no caso minha mãe e meu pai, senão ninguém. Chegou uma moça da igreja e ela mentiu na recepção falando que era minha tia, que ela precisava entrar para poder me ver. Ela entrou e eu lembro que eu falava sempre a Deus, Deus, quando o Jürgen se converter, eu vou dar uma festa, porque o sonho da minha vida era ter meu marido do meu lado, adorando e glorificando a Deus comigo. Eu lembro que eu estava lá deitada, só conseguia mexer o pescoço, tá? Porque tinha 2 quebras atrás e a operação na frente. Eu só lembro que ela olhou para a cara dele e falou assim, Jürgen, Deus tem um plano na vida de vocês. Aceita Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, porque olha, sua esposa não morreu porque Deus tem um plano para vocês. Ele olhou e falou assim, bom, ele tinha o peso da culpa, porque ele pensava que a culpa era dele, porque o carro desceu. Ele tinha a polícia em cima dele, porque todo acidente com vítima, você tem a polícia em cima. E ele tinha que trabalhar e ainda me visitar. Imagina o peso que não estava em cima desse homem. Ele falou, se o Senhor tirar esse peso, se o Senhor que a Luciana prega existir, e se o Senhor for real, o Senhor vai tirar esse peso de cima de mim e eu te aceito. Ele falou que na hora o peso saiu das costas dele. Aí ele fala, brincando, ele fala assim, foi por livre e espontânea pressão que eu aceitei Jesus ali numa UTI de um hospital. Aí ele olhou e nessa hora eu acordei e eu vi ele confessando Jesus com a Maria. E aí eu desmaiei de novo. Luciana, onde é que você estava? Você teve visão? Não vi nada, gente. Eu fiquei 3 dias, não vi nada. Nada, nada, nada. Tem gente que vê céu, eu não vi nada. Aí, ok. Com 10 dias eles me levaram da UTI para o quarto. Só que estava ainda toda entubada, com a barriga inchada, mas com o marido salvo. Glória a Deus. Chegando lá, com 10 dias, veio um irmão da igreja, Gabriel. Nunca vou esquecer, ele e a esposa dele. Foram me visitar. A esposa tinha paura de hospital, só para vocês terem uma ideia, ela desmaiou no elevador, mas ela foi. Porque muitas vezes o Senhor pede pra gente dar um passo que pra gente é muito difícil, dói. Parece que meu Deus, eu não tenho como. Mas o Senhor pede, vai que eu vou junto. Porque Ele tem algo mais, além. E ela foi. Chegando lá, Ele pregou. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 5. Versículo 17 a 26. Porque essa é uma palavra âncora para a minha vida. Temos aí? Glória a Deus. Certo dia, quando ele ensinava, isso é Jesus. Jesus passava pelos lugares em Nazaré, em Jerusalém, em Samaria, ele saía ensinando. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Está escrito ali que o poder do Senhor estava para curar alguns doentes? Para curar os doentes. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres, isso que a gente leu, para curar os doentes. Ok, pode próximo, Léo, obrigada. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca. Esses homens tinham fé.
Porque não era o paralítico, eram os amigos dele que se moveram. E uma coisa que vocês têm que perceber, Deus ele sempre trabalha com movimento. A gente tem que se mover. Vocês não quiseram escutar a palavra, vocês ficaram sentados em casa? Vocês vieram. Então, alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e fazendo-lhe entrar na casa. Eles queriam entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Só que o que aconteceu? Não conseguindo fazer isso porque as casas em Israel, elas são muito pequenas. Então, a casa estava lotada, eles queriam entrar, não podiam. Então, o que eles fizeram? Não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao telhado, imagina, com um paralítico, e baixaram na sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Olha a fé desses caras. Vamos subir com um paralítico no telhado e vamos descer esse paralítico ali. Quando eu escutei essa palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir do quê? Ouvir da palavra. Significa você escuta a palavra e a fé dentro de você ela vai crescendo. É como se fosse um alimento, é como se você fosse comer um pão. Isso é o ouvir da palavra para o seu homem espiritual. Eu escutei aquilo e minha fé começou a crescer dentro de mim. Aí o que aconteceu? Próximo, Léo, por favor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus reconheceu a fé desses homens, porque eles se movimentaram, trouxeram o paralítico. Disse Jesus ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Alguns pecados? Todos. Todos os teus pecados estão perdoados. O Senhor fala pra gente, todos os teus pecados estão perdoados. Todos. Glória a Deus. Todos os nossos pecados estão perdoados. Por quê? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão somente Deus? Esse homem está aqui sentado, está perdoando o pecado, mas só Deus pode fazer isso. O que acontece? Como Jesus sabia que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no vosso coração? Por que vocês estão pensando isso? Eu não falei que eu sou o filho do homem, mas eu sou o filho de Deus que vim para perdoar vocês, para salvar a casa de Israel. Vocês estão pensando isso? Aí o que Jesus faz? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aí o que aconteceu? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta, pega a tua maca e anda. Hoje o Senhor fala para vocês, para cada um de vocês: levantem, andem, peguem a maca de vocês, levantem e andem. E o que o homem fez? Imediatamente ele levantou diante de todos, pegou a maca que estava diante dele e foi para casa fazendo o quê? Glorificando a Deus. Quando Gabriel trouxe essa palavra nos meus ouvidos, eu falei para ele: vamos orar. Meu marido, como um bom católico na época, foi para diante dos meus pés, abaixou a cabecinha e começou a orar na cabeça. Gabriel e Janine do meu lado, e eu deitada na cama, né? Não esquece, eu só podia mexer o pescoço. Eu tinha 2 enfermeiras que vinham durante o dia me virar um pouquinho para poder me lavar, porque tomar banho, levantar, eu não podia fazer nada, gente. Gabriel começou a orar, a esposa dele começou a orar e eu só respirava. Na Bíblia está escrito, Gênesis 2, capítulo 7. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Isso aconteceu comigo. Nessa hora que ele trouxe essa palavra, o Senhor começou a soprar fôlego de vida dentro das minhas narinas e eu comecei a respirar. Era o fôlego de vida de Deus que entrava dentro do meu corpo. O Jürgen pensou, está tendo um ataque cardíaco. Mas pensou, nós estamos num lugar certo, nós estamos dentro do hospital. Então está tudo bem.
Os outros 2 que vieram orar pedindo a Deus por um milagre não estavam entendendo muita coisa. E eu só respirando e eu sentia que a vida de Deus estava entrando dentro do meu corpo. E quando eu terminei de respirar, eu olhei para cima, na cama tem esse triângulo. Eu estava com 10 dias do acidente. Com 7, 8 dias de operada na frente, com isso aqui, dentro de mim. Eu levantei, sentei 90 graus. Luciana, como pode? O sopro de vida de Deus entrou dentro de mim. Nessa hora, o Jürgen quase desmaia, aqueles que estavam pedindo pelo milagre também quase desmaiaram. E eu vamos continuar orando porque a gente tinha que ir para a Tailândia. Era uma viagem que a gente ia fazer nós 4. Eu pensei que na Tailândia o Jürgen iria se converter. Mas não, o Senhor já tinha planos de converter o Jürgen dentro do hospital em Winterthur. E eu vamos continuar orando que eu quero levantar, eu quero ir para a Tailândia. Olha a loucura. E começamos a gritar, começamos a adorar a Deus. E eu estava num quarto para 2 pessoas, mas eu estava só, porque não tinha ninguém do meu lado. Nessa hora a enfermeira abre a porta, a enfermeira que me viu mexendo só o pescoço, que é a coisa mais normal do mundo. Olhou, arregalou o olho, fechou a porta e foi ligar para o médico. E a gente ficou ali naquela coisa e eu, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E o Jürgen, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E Gabriel com as pernas mole, Janine, glória a Deus. E a gente presenciando. E a mesma presença que estava lá está aqui hoje. Aleluia. Por isso eu digo para você, se você precisa de um milagre, não importa ele qual seja o teu milagre. Pode ser um milagre que nunca você nem falou para ninguém, que você está pedindo a Deus, ó. Pede ao Senhor hoje. Clama a Ele hoje, porque Ele está aqui. E Ele é aquele que faz milagres. Ok? Eles tentaram explicar o que para o Jürgen que estava acontecendo, eles ficaram até 8 horas da noite no meu quarto. Saíram, porque estava na hora de sair, não tinha horário de visita porque eu estava só. Tentaram explicar, provavelmente das 9 às 10 para o Jürgen o que aconteceu, mas nem eles estavam entendendo direito. As enfermeiras iam estar entendendo porque elas estavam orando por isso. Foram embora. Aí Gabriel e Jürgen vinham todo dia me visitar. Eu chamava de Elias e Eliseu, que era a dupla que andava junta no Velho Testamento, fazendo milagres, sinais e maravilhas. E Gabriel sempre me comandava, Luciana, em nome de Jesus, levanta. E eu falava, eu só vou levantar se o Senhor der o comando para mim levantar, senão eu não vou levantar não, porque eu sabia o que tinha acontecido com o meu corpo. Só que as enfermeiras que estavam orando já começaram a ficar todas agitadas, pensando, está acontecendo, está acontecendo. Vocês veem que muitas vezes o Senhor faz milagre na nossa vida, mas não é só sobre nós. Vai muito mais além. Tudo aquilo que Deus faz é grande. Ok. 10, 11, 12, no 13º dia. Gabriel voltou com o Jürgen para o hospital e tinha uma moça limpando o banheiro. E eu não sabia, o nome dela é Lúcia e ela é brasileira. Estava entendendo tudo o que a gente estava falando no quarto. E nisso Gabriel foi pregar mais uma palavra. Vamos de novo para a Bíblia. Mateus capítulo 14, esse é outro versículo âncora. Versículo 22. Amém. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Eles estavam em um lugar pregando. Jesus estava ministrando a noite inteira. E aí, depois dessa ministração, Jesus sempre, depois que ele pregava, ele se recolhia para ir para o monte para orar. Por que ele ia para o monte orar? Porque ele queria saber do Pai qual era o próximo passo. Se vocês quiserem saber qual é o próximo passo da vida de vocês, vão para a oração. Vão perguntar para o Pai. Porque só assim a gente sabe. E o Pai dava direcionamento a Jesus qual era o próximo passo. Então o que aconteceu? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. O que é orar? Ele quis falar com o Pai, saber qual era o próximo passo. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aí o que aconteceu? Mas o barco já estava a considerável distância da terra. O barco já tinha ido com os discípulos. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava em sentido contrário. Então estava uma ventania danada. O
que aconteceu? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram, os discípulos, andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem coragem, sou eu, não temam. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andando sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando ele reparou, porque vocês lembram que Pedro era o quê? A profissão de Pedro era o quê? Pescador, um pescador andando sobre as águas. Mas quando ele reparou o vento e ficou com medo, ele começou a afundar e gritou, Senhor, me salva. Significa, ele perdeu a fé, ele olhou o natural. O que Jesus fez? Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Aí o que aconteceu? Quando subiram ao barco, o vento cessou, acabou o vento. Gabriel pegou essa palavra para mim. E quando ele pregou, eu senti no meu coração o meu pai falar. Meu pai falou assim para mim, Luciana, eu quero que hoje você vai andar. Na verdade, você não vai andar. Eu estava com 13 dias depois do acidente. Eu quero que você marche. Você vai botar o seu pé direito no chão, o seu pé esquerdo no chão e você vai marchar aqui dentro desse quarto. Eu falei, ok. O Gabriel olhou para minha cara e falou, Luciana, eu quero que você ande em nome de Jesus. O Jürgen só olhou assim e falou, o que vai acontecer agora? Eu tirei o lençol. Gente, se minha perna era fina, vocês imaginam depois de 13 dias sem me movimentar. Um palito de dente estava grosso, perto da minha perna. Eu botei o pé direito no chão. E a Lúcia, que estava escutando isso tudo, que não conhecia a palavra, ela estava limpando o banheiro assim, ó. Olhando para dentro do quarto o que ia acontecer. Eu botei meu pé esquerdo no chão, eu botei meu pé direito no chão e eu comecei a marchar dentro do quarto. Para honra e glória do nome de Senhor Jesus. Depois de 13 dias de um acidente desse. Eu me senti como um robô, porque fazia assim ó, dentro de mim. Sabe quando parece faz... E eu marchei e eu dizia, 1, 2, 1, 2, eu vou marchar aqui. Nisso, uma das enfermeiras abriu a porta, porque a porta estava fechada. Na hora que ela viu, e ela era dessa igreja da Arca, glória a Deus! Enfermeira pode dar glória dentro do hospital, Karina? Glória a Deus! E começou a gritar, glória a Deus, glória a Deus. Vieram as outras enfermeiras, trouxeram uma cadeira, você vai comer. Botaram um prato de comida em cima da minha mesa, me sentaram. Eu falei, tá bom. Porque era como se não tivesse nada a ver comigo. Vocês estão entendendo? Tá acontecendo, mas você está sendo levada. Aleluia, aleluia. Estava sendo levada pelo Espírito. Sentei e comi. Eu falei, agora eu vou de novo para a cama. Sentei. O Jürgen mais branco do que a parede. Gabriel com um sorriso daqui até aqui. Tiveram que notificar o meu médico, porque ele é um dos melhores médicos cirurgiões da Suíça, Dr. Hotz. Isso tudo está escrito no meu Bericht lá em Winterthur, tá? Tá tudo lá escrito. Noticiaram o médico, ok, todo mundo foi embora e aí Deus começou a operar dentro do quarto comigo à noite. Porque Deus, sabe o que Deus quer fazer com vocês? Ele quer ter segredos com vocês. Amém. Ele quer falar com vocês, Ele quer dar experiência para vocês, que é só vocês e Ele. Independente da gente ser casado ou não ser casado, de você, seu companheiro conhecer Jesus ou não conhecer, Ele quer ter um particular com vocês. É aquele lugar que você vai com Ele e só você e Ele conhecem, que você chega, você fala, cheguei, Senhor. Aí Ele começa a derramar no coração de vocês. E foi isso que Deus fez comigo. Uma das coisas que aconteceu, eu vou contar só uma das coisas. Minha barriga diminuiu. Todo o rejeito que estava aqui, o sangue, foi tudo embora. No outro dia eu botei tudo para fora. Coitada da senhora que estava do meu lado, coitada, porque foi tudo no pinico, que o médico não deixou eu levantar para ir no banheiro. Mas de qualquer maneira, o Senhor ministrou várias coisas no meu coração.
No outro dia, eu estava ali deitadinha e o médico sempre vinha passar visita às 6 horas da manhã, porque depois ele tinha que operar. E ele chegou nesse dia, ele falou assim, chegou o médico que era, que ajuda esse médico auxiliar, o médico auxiliar e a enfermeira, que era chefe desse Abteilung, desse lugar. Eles chegaram e eu lá bem deitada, bem quietinha, né? Mas cheia do espírito. Frau Pereira, porque eles chamavam de Pereira, porque eu chamo Pereira Weber. Frau Pereira, eu ouvi falar que a senhora sentou. Gente, eu só olhei pra cara deles e apertei o botão da cama do hospital. Fez assim, zzz, e eu sentei. Na hora que eu sentei, eles saíram correndo do quarto. Porque onde já se viu isso? Uma pessoa depois de 13 dias de um acidente desse sentar? O nosso Pai pode. Porque Ele tem o sopro de vida. É a mesma coisa. Se você tem um problema com o seu carro, você vai levar o carro para o açougueiro? Você vai levar o carro para onde? Se a gente está com um problema, para onde é que a gente tem que ir? Para aquele que nos fez. Porque Ele pode resolver. E não somente abençoar a nossa vida, mas abençoar a vida de outros também. Ok. Para encurtar a história, esse médico, ele era muito bonzinho, porque ele viu a situação dessa pessoa aqui toda quebrada, destruída. Ele virou, porque ele não estava conseguindo entender. Quem é que entende Deus? Se não é o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento, a gente não consegue entender. Porque as coisas de Deus, gente, é ao contrário. Os últimos serão os primeiros. Os fracos são fortes. Os pobres são ricos. Ele é tudo ao contrário as coisas de Deus. Para quê? Para Ele poder ser glorificado, porque a glória é só dele. O homem, a gente não tem que ter glória nenhuma, porque como o Léo e o Edson falaram, nós somos vasos de barro. Nós somos falhos, mas Ele não. Ele é forte, Ele é poderoso e Ele quer mostrar o poder dele através das nossas vidas. O que aconteceu? Esse médico virou e falou assim, você não vai te botar o pé no chão, porque a operação que eu fiz foi muito complicada, eu tive que tomar sangue, porque eu perdi muito sangue. E ele chegou a falar assim, olha, o sangue que você tomou, o sangue estava contaminado. O médico do lado dele olhou para a cara dele, tipo assim, o que você está falando? Que loucura é essa? Mas para poder me impedir a sair da cama. Então o que eu fazia? Toda vez que as enfermeiras iam fazer a cama, eu engatinhava para frente da cama, elas riam, rachavam o bico. Até quem não era evangélica, até quem não conhecia o Senhor. Aí eu engatinhava de volta para trás, elas arrumavam essa parte. Depois de uns 3 ou 4 dias, ele me deixou ir para a piscina. Fazer fisioterapia na piscina, porque todo mundo via que eu já estava curada. E eu querendo fazer um MRI, para ele poder constatar que estava tudo colado. Ele não deixou, ele só deixou eu fazer MRI depois de 3 semanas. Mas eu fui para a piscina, vinha um guindaste me buscar, me botava num guindaste. O guindaste me levava para a piscina. A primeira vez que eu desci nessas águas dessa piscina, tinha uma pessoa lá. Ele olhou para minha cara e falou assim, irmã, em espanhol, porque era da igreja, porque a gente tinha espanhol e português. Irmã, és tu que sofreste um acidente? Eu disse, sim, sou eu. E avisa a igreja que eu estou curada. E andava assim na piscina, ó, pá, pá, pá. E ele olhava, glória a Deus, glória a Deus. Me botaram de novo no crânio, como diz, no guindaste, me levavam de novo e eu sentava de novo na cama e fiquei. Aí eu falei para ele, filho, Dr. Hotz, eu posso trazer pessoas aqui para orar comigo? Porque a igreja já sabia que o milagre tinha acontecido, então elas vinham orar comigo. E a presença do Senhor invadiu o lugar. Nisso chegou uma senhora de 80 anos que tinha quebrado o pulso, esotérica, para ficar do meu lado. O que a gente fazia? Reunião de oração dentro do quarto, né? Porque onde a gente está, a gente ora. E a gente orando, glorificando a Deus. E a mulher não entendia português. Suíça de tudo. Me pergunta como? Não sei. Eu só sei que uma vez ela falou para o médico, Dr. Hotz, eu tenho uma coisa para reclamar. Aí o Dr. Hotz falou, o que foi? A senhora pode falar. O senhor pode dizer para esse povo parar de colocar anjos em frente da porta, porque eu estou vendo esses anjos e eu estou ficando com medo? O médico, Karina, chegou para o Jürgen e falou,
o senhor pode, por favor, parar de colocar os anjos de frente da porta porque a paciente outra tá com medo? Gente, eu não tô brincando, é sério. Ela com 3 dias teve que ir embora para casa porque ela estava curada. Glória a Deus. Ela aceitou Jesus? Não, mas ela escutou o evangelho. E o amor do Senhor foi tão grande para com ela que ela foi curada. Curada. Foi. Eu fiquei lá 6 semanas, fazendo cada dia oração. E com 6 semanas eu ia fazer fisioterapia, aí o médico deixou eu ir pro chão, a fisioterapeuta sentava do meu lado e ficava só olhando pra minha cara, porque eu fazia assim, subia e descia escada assim, ó. Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei, até a hora que o médico me deixar embora. Saí do hospital com 6 semanas, fui fazer fisioterapia, depois ele falou, você tem que fazer fisioterapia e depois de 1 ano você vai voltar pra tirar isso aqui. Eu falei, tá bom, fui a primeira vez pra fisioterapia. A fisioterapeuta fazia assim com as minhas pernas. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô fazendo o que o médico mandou eu fazer, porque a gente tem que obedecer. Ele falou, você pode ir embora que você já tá curada. Eu falei, obrigada. Isso foi 2002. 2003 eu voltei. E essa história que eu tô contando pra vocês é a história, uma das histórias de testemunho da minha vida que o Senhor falou, por onde quer que você ande, Luciana, você vai contar que fui eu que te curei. Amém? 2003 eu voltei para tirar a placa e o parafuso. Fiquei só 1 dia no hospital. Que quando eu cheguei tinha um médico e ele estava com uma correntinha com um crucifixo. Ele chegou e falou assim para mim, Frau Pereira, é verdade tudo isso que está escrito nos seus atos? Eu falei para ele, não sei, porque eu nunca li meus atos. Aí chegou o Dr. Hotz. Esqueci de contar uma parte. O senhor tinha dito para mim, assim que eu sentei, ele falou assim, eu vou fazer um terremoto aqui. Aí eu pensei, meu Deus, eu já sobrevivi a um acidente de carro, terremoto eu vou sobreviver também. Porque às vezes o Senhor fala, a gente não entende, ou pelo menos eu. Um dia eu estava deitada, antes de eu ser liberada, lendo o livro de Coríntios. À tarde, entra o Dr. Hotz no meu quarto, e vai para a parede e faz assim, ó. Eu olhei e falei, o que esse senhor está fazendo aqui? E geralmente o médico não entra sozinho em quarto de paciente. Ele entrou. Gente, ele começou a abrir o coração. Ele falou assim, eu não tenho tempo para nada. Eu amo velejar, eu amo escrever cartas. Eu não tenho tempo para minha família. Eu sinto falta deles. Sabe de uma coisa? Deus podia me mandar para a cadeia para eu poder ler a Bíblia. Eu pensei, não, Senhor, não faça isso, porque Ele é um excelente médico. Não manda ele para a cadeia não, Senhor, que ele possa ler a Bíblia fora da cadeia. Falou, e eu não falei nada, e eu falo muito, vocês sabem. Não falei nada porque eu sabia que ele não estava falando comigo. Ele estava falando com Deus. Saiu e foi embora. No outro dia, quem chega? O diretor do Uptime, na mesma parede. Bota a perna lá. Tenho saudade da minha filha. Minha filha mora nos Estados Unidos. Abriu o coração. Por quê? Era para mim? Não. Era para a presença de Deus. Esse era o terremoto que Deus estava falando que estava fazendo no coração dos homens. Mexendo no coração dos homens. Aí foi o tempo de eu ir embora. Dr. Hotz não ficou 2 minutos no meu quarto. Tchau, muito bem, tchau, foi embora. Ok. Aí nesse dia que eu voltei para poder operar, esse médico com a cruzinha, nisso chega o Dr. Hotz e fala assim, ela acredita em cucos e em gagas? Eu olhei para a cara dele, meu dedo levantou, eu não gosto quando esse dedo levanta, porque é 1 para a pessoa e 3 para mim, né? É ruim demais. Eu falei assim, Dr. Hotz, o senhor sabe muito bem que foi o senhor que me operou, e eu dou graças a Deus, mas quem me curou foi Jesus Cristo, o senhor sabe disso. O outro médico que estava com a crucifixo fechou já a camisa, porque pensou, meu Deus, né? O que ela vai fazer aqui? Fechou, saiu, eles saíram, eu fui, operei e no outro dia eu fui embora para casa. Não tinha dor, nada, fui embora. Isso foi 2003. 2005, nasce a minha primeira filha. Eu engordei 17 quilos, gente. As minhas barrigas eram fenomenais. Parecia que eu estava grávida de gêmeos. E 2010 eu engravido da 2ª filha. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Significa restauração completa. E é isso que Deus faz com a gente. É reconstrução completa. Não é só uma parte, não é só um pouquinho, não. Quando Ele faz completo. E eu sou testemunha viva que isso aqui
É verdade. Amém. Cada palavra, cada promessa. Só que eu vou pedir para vocês uma coisa, para vocês começarem a ter intimidade com Deus, porque isso é o que Ele quer. Ele ama vocês. É ótimo a gente estar aqui em comunhão com os irmãos, é maravilhoso, mas o que vai levar vocês todos os dias adiante é esse tempinho na montanha que nem Jesus tinha com Jesus. Não importa se é 5, se é 10, se é 15, se é 1, se é 2, se é 3, se é o dia inteiro. Não importa o tempo que vocês tiverem. Chega para Jesus, chega no colo do Pai e fala, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? Qual a minha porção de hoje? Abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos espirituais para eu poder ver e escutar o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês a cada dia. Amém? E agora vocês me conhecem um pouquinho mais. Um pouquinho mais vocês me conhecem, mas eu dou glórias e honras ao nome de Jesus porque realmente Ele me conhece. Ele me conhece de verdade. E Ele conhece cada um de vocês o mais profundo. Porque está escrito que antes da fundação dessa terra, Ele já conhecia vocês. E no céu existem livros, como diz a palavra de Deus. E nesses livros que está escrito que é o livro da vida, que é quando a gente aceita Jesus, nosso nome está lá escrito. Existe decreto sobre a vida de vocês. Foi para isso que vocês nasceram, é para isso que vocês estão aqui. Perguntem ao Senhor, Senhor, abre os livros, para que eu possa saber o que está escrito sobre mim, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração, para que eu possa escutar e cumprir os teus propósitos aqui nessa terra. Porque não existe mais nada gratificante do que fazer a vontade do Senhor. Não existe. Não existe. Amém?